Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da PagMenos para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.pagmenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download em ri.pagmenos.com.br. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da PagMenos e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Jonas Marques, CEO, e Luiz Novaes, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jonas Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Jonas, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. É com muita felicidade e energia que a gente começa esse call de resultados. Eu tenho recebido muitos comentários de que eu sempre chego com muita energia, com muito entusiasmo. Afinal, entusiasmo é ter Deus dentro de si. Eu estou de férias, porque também ninguém é de ferro, eu também tiro férias. Eu tenho que liderar por exemplos. Então, estou nesses 5 dias aí, num período de muita curtição, muito relaxamento. Mas eu jamais poderia vir não comparecer a esse call hoje aqui com vocês. Por um respeito que eu tenho, principalmente aos nossos colaboradores, os nossos acionistas, porque aqui sou apenas um porta-voz. E por falar de colaboradores, hoje eu queria que vocês vissem aqui nessa tela, aqui a foto da Irvina Duarte. Ela é a nossa atendente da loja do Beach Park. Afinal, como ninguém é de ferro e todo mundo gosta de férias, quando vocês forem visitar o maior parque aquático da América Latina, agora vocês têm a nossa loja lá com todo o sortimento e também tem um Clinic Pharma, né? Às vezes a gente leva o filho se machuca. Agora vocês estão cuidados aí também no maior parque aquático da América Latina. Queria mandar um abraço inicialmente para todos os nossos 26 mil colaboradores, né? Em nome da Ivina, como eu falei, e para suas famílias. Gente, é muito importante. Foi aí, saíram algumas reportagens que felicidade gera lucros. A gente realmente acredita nisso. Por quê? Porque no final todo mundo nasceu para ser feliz. E eu tenho também a grata surpresa que me foi dito 10 minutos atrás, que todo o nosso time de liderança estendida, ele está numa sala aí na nossa matriz, em Fortaleza, assistindo o call junto. Isso aí é uma energia que vocês mandam para mim e estamos todos unidos por um único propósito, que é levar saúde com amor para todos os brasileiros. Mas eu acho que você, investidor, que está olhando aí para essa tela, o que você quer ver mesmo é número, né? E os números seguem os comportamentos. Então, Renan, coloca aí os números para provar de que o que a gente está fazendo é uma coisa extremamente consistente. Pessoal, mais um trimestre de recordes. Resultado realmente histórico em várias variáveis aí. Você pode até dizer, Jonas, mas 8 pontos não são muito? Não, devia ter 18. A gente só colocou 8 para não confundir. Então, eu vou tentar ir direto ao ponto e citar algumas coisas que estão no release e não estão aqui nesse chart. Mas a primeira coisa que nos dá muito orgulho é o market share. Nós temos crescido há mais de 13 meses em market share consistentemente em todas as regiões do Brasil. Um destaque especial, vá lá no resultado, você vai ver, o Novaes vai falar, no Norte e Nordeste, onde a gente ganhou um número absurdo de pontos. Você vai ver muito, muito importante e expressivo esse crescimento. Por quê? Porque ele vem dos clientes ativos. Nós temos crescido o número de clientes,
nós temos crescido o ticket médio e temos crescido a frequência que esses clientes vão às nossas lojas. Por que eu digo comportamento? Porque a gente abraça o cliente. Na Pague Menos, um cliente jamais vai ser um número. Ele tem nome, sobrenome, ele carrega uma história. E se ninguém vai para a farmácia, como eu já disse aqui, comprar um sapato, o mindset não é de comprar um sapato ou uma roupa. Ninguém acorda feliz para ir numa farmácia. Então, o nosso atendimento, ele realmente está batendo um recorde. Isso trouxe mais clientes. Participação de canais digitais aí, um belíssimo trabalho aí da Priscila, do Renato, todo o time de digital, chegando a 18,7% das nossas vendas. Nós tivemos um crescimento acima de 50%. Se você lembra, esse crescimento ele já vem mais de 6 meses. E tem mais por aí. Crescimento da vacinação, mais de 500%, pessoal. A gente tinha um share irrisório na vacinação. E vacinação, ela é muito importante também para trazer a credibilidade dos nossos clientes. Por quê? A vacina é uma coisa extremamente necessária e que mudou a vida da civilização. Então, se a gente quiser ser completo, nós temos que ter vacinação. Venda média por loja, essa aí vocês gostam, hein? Principalmente o pessoal aí que atua nos fundos e nos bancos. Venda média por loja, estamos fechando aquela famosa boca de jacaré, né? Só que não é boca de jacaré, é uma barra de aço. Nós estamos invertendo realmente muito rápido. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, que não está aqui no chat, mas está no release, é que nós crescemos o número de lojas milionárias em mais de 4 vezes. 4 vezes. Comparando o segundo trimestre de 2024 com o segundo semestre de 2025, nós crescemos 4 vezes o número de lojas milionárias. E não só isso, a gente montou uma telemetria para recuperar e investir também nas lojas que tinham EBITDA negativo. Então, vocês vão ver aí muitas novidades, não estou dando guidance, não adianta colocar palavras na minha boca, mas que nós vamos continuar fechando aí esse gap e muito mais rápido. A margem EBITDA, 6,1%, a maior desde o segundo trimestre de 2021. Jonas, você pode repetir? Claro, a maior desde o segundo trimestre de 2021. Gente, 6,1%. Vocês lembram que quando eu cheguei aí quase 2 anos atrás, esse era o principal ceticismo. Mas o EBITDA de vocês ainda é muito baixo. Muito obrigado pelo seu feedback. Você vê que a gente ouve, trabalha duro para que a gente possa entregar o número. O ROIC de 22,9%. Como é que a gente está fazendo isso? Exatamente a mágica do crescimento. O crescimento resolve uma grande parte das coisas. A gente está crescendo, diluindo despesa e melhorando aí o uso do nosso capital. E o PME, que é o prazo médio de estoque, bateu recorde também. Ele é melhor, só não foi melhor do que o segundo trimestre de 2019, né? Então, 100 dias. Vocês lembram que há 1 ano atrás a gente fazia o gerenciamento dos estoques improdutivos. Gente, varejo é detalhe e aqui não tem bala de prata. Aqui são várias coisas que vão acontecendo e a nossa obsessão pelo varejo, o varejo ele começa com a letra V, de vida. O varejo é vivo, são vários detalhes. Então, o que a gente tem que ter é um time que tem um olho aguçado para os detalhes e que não se acomoda. Aqui não tem complacência. Vamos para o segundo chat aí, Renan, que esse chat realmente me emociona e tem realmente causado problemas até de visão. As pessoas acham que estão ficando estrábicas. Não é. Olha que beleza quando a gente vê aí na esquerda o crescimento real. Gente, isso aí deu manchete de jornal. Nós estamos crescendo 5 vezes acima da inflação. 5 vezes acima da inflação, chegando a um same-store sales maravilhoso, espetacular, de 18,1%. Aí você diz, Jonas, vai continuar crescendo? Olha, nós estamos trabalhando para isso. Não podemos dar guidance, mas se você for ver, já são 9 meses que a gente está acima de 17%. Né? E vocês vão ver que grande parte desse crescimento, gente, é volume. Não se enganem. Quando vocês verem aí as empresas apresentando same-store sales, vai olhar a composição disso. O que é mix, o que é venda, vindo do volume. O nosso é volume, hein? Só deixando um recado, nada de foco nos concorrentes. Os concorrentes só nos trazem esse tônus muscular para que a gente continue a lutar. Mas vocês veem aí na faixa da esquerda o crescimento de mesmas lojas. No centro, nós vemos aqui a margem EBITDA no LTM, last 12 months. Então, vocês veem aqui que no segundo TRI, a 5,1 no acumulado, né? Também uma curva de crescimento, o PME caindo, o lucro líquido realmente tendo um crescimento exponencial. Vocês viram que em 2023 nós tivemos prejuízo e desde que a gente começou a entregar lucro, a gente não para de crescer, embora a gente reconheça que o cenário macro realmente martiriza todas as empresas, porque a taxa de juros muito alta e vocês sabem que isso eleva a despesa financeira. Mas se você quer fazer, você arruma um meio. Se você não quer, arruma uma desculpa. Então, vamos lá, vamos trabalhar a despesa e fazer isso crescer. E o ROI que eu já tinha falado. Então,
Essas são os preliminares aí que eu queria dar para vocês com muita energia. Eu passo a palavra para ele, o Luiz Novaes. Vamos lá, Luiz Novaes. Bom dia, Jonas. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela introdução. O Jonas é realmente energia lá no alto. Difícil manter essa energia toda, mas vou tentar aqui seguir o mesmo exemplo do Jonas. Então, há muitas notícias boas para compartilhar, como o Jonas já introduziu no segundo TRI de 2025. Então, a gente começa aqui na página 7 dando mais detalhes sobre a receita bruta. A receita cresceu 18%, alavancado por alguns elementos que a gente colocou do lado direito do slide. Medicamentos de marca, a categoria que mais, acho que é mais importante para a gente, né, destino de uma farmácia, representa um avanço super importante aqui no atendimento da base daqueles clientes que a gente chama de clientes de cuidado contínuo. Reflexo da melhoria do atendimento, reflexo da melhoria no sortimento e execução de loja. Campanhas comerciais, todo o time comercial realmente nos apoiando bastante com campanhas comerciais. Um exemplo aqui, no mês de maio desse ano, a campanha de aniversário da Pague Menos, nós crescemos 22%, muito calcada em todas as campanhas comerciais que o time trouxe e executou junto com a indústria. Canais digitais dando um show também, a gente atingiu 18,7% de participação dos canais digitais no segundo trimestre na venda total da companhia. Crescimento em todos os componentes da venda, né, na base de clientes, a frequência e tamanho de cesta, crescimento balanceado de todos esses componentes e também das alavancas operacionais. Todo o trabalho de telemetria que o Jonas comentou, trabalho de CRM, marketing, execução de loja. Então, todos os componentes da venda evoluindo muito, muito, muito bem. Na próxima página, ainda um pouco mais de detalhes sobre o crescimento de vendas. No primeiro gráfico, o same store por região. A gente tem uma dispersão baixa no crescimento entre as regiões, todas as regiões crescendo mais de 17% e todos os estados crescendo acima de 15%. Nós não tivemos nenhum estado que a venda cresceu menos do que 15%. Demonstra que o nosso crescimento é super estrutural e não localizado. No segundo gráfico aqui, os componentes, né, do crescimento, está bastante balanceado aqui, mais ou menos metade, né, 8,7% de crescimento em ticket médio e 8,6% em atendimento. E no ticket médio, né, os dois componentes do ticket médio também balanceado, crescimento de itens por cesta, bastante importante, e mais ou menos metade aqui de inflação, algo próximo de 4%. E nos atendimentos também bastante balanceado, em frequência de compra dos nossos clientes, né, a gente cresceu bastante na frequência de compra dos mesmos clientes, e crescemos muito a base de clientes atendidos também. Uma proporção relevante de clientes passou a frequentar as nossas lojas. E no terceiro gráfico, as categorias de produtos, um destaque importante aqui para as categorias de marca e genérico, cresceram 23,7% e 18,7%, crescimentos muito altos. Medicamentos prescritos representando 54% de participação na companhia, recorde para a gente. Os emagrecedores, sim, tiveram um destaque importante no trimestre. A gente executou muito bem os lançamentos que aconteceram nesse trimestre também. Aqui, todo parabéns para a equipe comercial e de execução de loja. E a categoria de higiene e beleza foi aquela que teve o menor crescimento, de 11%, mas 11% a gente também considera um crescimento bastante forte nessa categoria. Já uma recuperação em relação ao primeiro trimestre do ano, onde a gente cresceu 7%, então a gente passou a crescer mais aqui nessa categoria de higiene e beleza também. Na próxima página, aqui como reflexo desse crescimento todo em vendas, o market share, como o Jonas destacou no início, mais um trimestre de crescimento super forte em market share. A gente atingiu 6,6% de participação nacional, 44 bips de crescimento em relação ao segundo tri do ano passado, crescendo em todas as regiões do Brasil, e um destaque muito importante para o Nordeste. A gente cresceu 110 pontos. A gente saiu de 19,5% para 20,6% de participação, é muita coisa, considerando que a gente inaugurou poucas lojas, a gente inaugurou 12 lojas no período, é uma proporção bem menor. E do lado direito, aqui comparando com a Abrafarma e o mercado geral, a nossa performance foi muito acima desses dois blocos aqui de comparação. Na próxima página, os componentes dos crescimentos de market share. Aqui também tem um elemento super gritante que a gente vai destacar. Então, na primeira coluna, com base na medição da Equive, o mercado cresceu 10,5%, composto por 5,5% de participação de lojas novas, 6,8% de preço médio e 1,8% de fechamento. E aí tem uma coluninha ali pequena, né, uma proporção pequena de volume, que ela reduziu 0,5%. Né? O mercado inteiro perdeu 0,5% de volume na comparação com o segundo tri do ano passado. E a segunda coluna, Pague Menos e Extrafarma.
A gente cresceu 18,4% na medição da Equivia, quase o dobro do mercado todo, composto por 1% de novas lojas, 6,4% de preço e 11,5% de volume. É muito gritante aqui a diferença de volume. Quando a gente olha nos demais peers aqui, nenhum cresceu o volume, só a Pague Menos e Extra Farma, e foi um crescimento muito alto, 11,5%, é bastante gritante. Nas terceiras e quartas colunas aqui, as redes e associações, crescimento alinhado entre elas, mas perdem volume. E as independentes é a que mais perde, né? O grupo perdendo quase 4% no volume e também 3,8% em fechamento de base de lojas. Próxima página, lucro bruto e margem bruta. Outra boa notícia do trimestre, a gente cresceu 30 bips a margem bruta em comparação com o segundo tri do ano passado, um crescimento no lucro bruto de 19,2%. Então, dois itens pressionaram a margem no trimestre, né? A gente teve um menor ganho inflacionário, no trimestre a gente teve um reajuste de medicamentos próximo ali de 3,7%, enquanto que no ano passado foi de 4,5%. E o mix, a gente tem uma participação, como a gente viu nos slides anteriores, um crescimento relevante na categoria de RX, ganhando bastante participação, e essa categoria tem uma margem um pouco menor do que o portfólio todo. Porém, a gente conseguiu mais do que compensar e crescer a margem com três elementos. A redução relevante no índice de perdas com estoques, a gente vem aqui estabilizando e melhorando esse índice pós-integração Extra Farma. A gente tem uma melhoria relevante nas condições comerciais, então toda a indústria apoiando as nossas campanhas e, consequentemente, a gente conseguindo manter e ainda melhorar um pouquinho a margem. E o AVP, que é um efeito não caixa, né, mas é uma combinação aqui de taxa média de juros e prazos, contribuindo também positivamente na margem do trimestre. Na próxima página, outra excelente notícia, diluição de despesa. A gente diluiu 60 bips a despesa da companhia, é muita coisa. A gente saiu de 25,1% para 24,5%. Fruto aqui do crescimento na venda muito relevante, né, e o crescimento da despesa bem menor, então uma alavancagem operacional super alta. A gente teve sim algumas pressões também na despesa no trimestre, algumas despesas variáveis, né, como a venda está crescendo muito, as despesas variáveis também crescem. A gente também fez um investimento relevante em funcionários de loja, dado que a gente está melhorando muito ali a qualidade do atendimento e a eficiência operacional. E como nós estamos crescendo muito naquelas categorias que dependem de uma venda assistida maior, né, aquele cliente de cuidado contínuo, como a gente falou, com mais participação de PBMs. Também temos um crescimento relevante na venda de farmácia popular, né, que é um processo um pouco mais complexo na loja. Isso tudo demanda uma base um pouco maior de funcionários, que aconteceu no trimestre. E também no back-office, a gente também vem reforçando e qualificando bastante o nosso time corporativo para sustentar e avançar no crescimento da companhia. Além disso, a gente também teve um incremento aqui nas reservas de remuneração variável, dado que a gente está superando as metas operacionais da companhia. Como resultado ali de crescimento de vendas, crescimento de margem, diluição de despesas, nosso EBITDA cresceu quase 40% no trimestre. A gente saiu de 177 milhões para 244 milhões, uma margem também recorde para a gente de 6,1%. A gente cresceu quase um ponto percentual de margem, como também aconteceu no primeiro tri desse ano. A gente cresceu 0,8 aqui no segundo trimestre. Então, contribuições de melhoria de margem, diluição de despesas e um pequeno incremento aqui nas despesas administrativas. E na próxima página também, como consequência de tudo isso, uma melhoria super relevante no nosso lucro líquido. A gente saiu de 44 milhões para 60 milhões, crescimento de 36%. Nos últimos 12 meses, a gente acumula mais de 200 milhões de lucro líquido. E do lado direito, o bridge do lucro líquido, efeitos muito positivos de venda, 32 milhões, e efeito margem, 35 milhões. E a gente também teve no segundo tri uma pressão importante no resultado financeiro de 50,6 milhões, uma combinação aqui de uma taxa de juros nesse tri 4 pontos percentual acima do mesmo tri do ano passado. E a gente também tem aqui uma dor do crescimento, né, um financiamento de capital de giro maior, consequência disso, do crescimento da companhia. Então, uma despesa financeira um pouco maior. Na próxima página, mais detalhes aqui sobre capital de giro. Também uma outra boa notícia. A gente continua melhorando o capital de giro da companhia. A gente reduziu 3 dias em relação ao mesmo tri do ano passado, saindo de 56 para 53 dias. E essa melhoria concentrada na gestão de estoques. Então, muita coisa vem sendo feita na diminuição de estoques de baixo giro nas lojas e nos CDs, revisão da política de lançamentos e melhoria na eficiência de logística reversa. No prazo médio de pagamento, a gente tem uma participação maior na categoria de RX, consequentemente, é uma categoria que tem um prazo um pouco mais alongado de pagamento, então a gente aumenta aqui marginalmente o prazo médio de pagamento, um dia.
E no prazo médio de recebimento, a gente está com a mesma proporção do mesmo TRI do ano passado, mas aqui tem o efeito das antecipações. Se a gente incorporar aqui, excluir os efeitos das antecipações, a gente tem também um aumento um pouco no prazo médio de recebimento por conta da maior participação da venda de farmácia popular, como a gente comentou, que tem um prazo de pagamento mais alongado, e da categoria de RX, que também tem aqui, a gente vem financiando um pouco mais também os nossos clientes nesse sentido. Próxima página, endividamento. Seguimos a nossa trajetória de desalavancagem. Do lado esquerdo, a gente sai de uma dívida líquida mais antecipações de 3,4 vezes no segundo tri do ano passado para 2,6 vezes. É uma redução de quase um EBITDA em um ano, 0,8 vezes, né, EBITDA de redução em relação ao segundo tri do ano passado. E nesse trimestre, além dessa redução importante, né, no volume na relação dívida-EBITDA, a gente tem teve um reperfilamento importante da dívida. Então, todo o nosso time financeiro trabalhou muito forte aqui para fazer uma captação histórica para a companhia. A gente captou 830 milhões de reais no segundo tri. Com redução de spread, a gente reduziu o nosso spread de 1,65 para 1,55. Quando a gente compara o nosso spread com outras companhias com o mesmo rating da PagMenos, a gente tem mais de 20 bips de distância. Então, o nosso time realmente financeiro fez um trabalho muito forte aqui no trabalho com os bancos para conseguir essa captação. E alongamos também a dívida, saímos de uma duration de 1,44 ano para 2,38 anos. Então, a gente alongou bem a nossa dívida, então a gente está bem confortável aqui na gestão do financiamento da companhia. E na última página aqui do meu capítulo, como consequência dessa melhoria importante, né, resultados operacionais, gestão do ciclo de caixa, a gente tem uma melhora muito forte no ROIC da companhia, como o Jonas destacou no início. Então, crescimento na venda média, crescimento na margem operacional, melhoria de capital de giro, com isso tudo a gente atingiu um ROIC de quase 23% nesse segundo trimestre. São praticamente 10 pontos de incremento em comparação com o segundo tri de 2023, de 2 anos atrás. Com essas boas notícias todas aqui, eu termino a minha parte e volto aqui. E aqui a gente termina, né? Novaes é muita notícia boa, hein, Novaes? Que beleza, hein? Maravilha. E aí é contigo, Jonas. Legal. Pessoal, é o seguinte, desde o começo, lá, eu estou me referindo a janeiro de 2024, ou seja, aí já 19, 20 meses atrás, a gente começou a conversar com o time sobre um mantra. E o mantra é todos os dias, em todas as lojas, para todos os clientes. Isso que pareciam 3 sentenças isoladas, ela é uma declaração muito forte do nosso propósito em executar da melhor forma possível. E aí eu recebo muitas perguntas, dizer, Jonas, mas como é que muda a execução? Olha, é fácil, são 25 mil pessoas, são 26 mil colaboradores, mas dos quais 25 mil estão nas lojas, basta convencê-los que tem um propósito, o que eles têm que fazer todo dia, qual é o script, como é que eles vão tratar, e tudo isso atender de coração. É óbvio que isso é uma tarefa hercúlea, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, pessoal, é o seguinte, é que toda essa melhoria operacional que a gente está tendo, toda essa excelência operacional, ela só vem de uma fonte e de um trabalho. É gente, é trabalhar nas pessoas, é entender as suas necessidades. Afinal, todo mundo nasceu para ser feliz. Não é história de psicólogo, não. Quando os pais da gente, quando as pessoas, quando um pai, você vê os pais desejando as coisas para as crianças, você nunca vê alguém chegar e dizer, olha, meu filho, a sua vida vai ser uma desgraça, você não vai ter emprego, não vai conseguir aprender. Não, os desejos dos pais são os melhores. Né? A gente aprende, infelizmente, que o mundo ele é muito egoísta, mas que se a gente tiver o olhar para o outro e der lugar para o outro ser quem ele seja e realmente se engajar num propósito maior, e que a gente dê ferramentas para ele trabalhar, é óbvio que uma execução tem que ter processo, tem que ter tecnologia, mas acima de tudo, tem que ter escuta, tem que ter carinho e tem que explicar. Então, isso que a gente está fazendo é fazer com que essa execução ela aconteça todos os dias em todas as lojas e para todos os clientes, de forma especial. Então, como vocês viram, não tem bala de prata, vocês vão ter bastante tempo aí para o Q&A, mas eu gostaria realmente de agradecer demais o apoio de vocês, acionistas. Vocês têm todo o nosso respeito, né? Não interessa se você tem uma ação ou você tem milhões de ação. Você merece o maior respeito da gente para que a gente trabalhe com cabeça de dono, para que a gente entregue o nosso resultado. Porque, afinal, todo mundo ganha vida com muito sacrifício. Então, se você escolheu investir na PagMenos, e a gente espera que você invista mais e acredite naquilo que a gente está fazendo, né, nesse resgate das pessoas, nesse resgate da humanidade, que dá para trazer para dentro do negócio e trazer resultados
extremamente sólidos, mas eu queria realmente agradecer demais, não só ao nosso time, não só às nossas famílias, mas a vocês que acreditam na gente e deem feedback, mandem feedback, vão nas nossas lojas, comprem, nos avisem o que está funcionando, o que não está funcionando, mas é isso, não tem bala de prata, são vários aspectos que a gente vê do nosso negócio e não pensem que nisso não tem trabalho. Tem muito trabalho, até horário fora do expediente. Nós estamos passando nas lojas, vendo estacionamentos, entrando na loja, conversando com as pessoas, porque afinal não é nada sobre a gente, né? É sempre sobre o outro. O impacto que a gente tem, a escuta, não é o que a gente disse, é o que ele escutou. Então, estou muito feliz de estar nesse call aqui com vocês, né, Novaes? E ver números belíssimos, não só de top line, mas de bottom line. Eu ouvi dizer aí que a gente realmente superou os consensos do top ao bottom. E agora vem aí as perguntas para que a gente possa receber vocês e dar todas as respostas. Talvez algumas delas fiquem para o nosso Pague Menos Day, que eu vou fazer o comercial aí no final. Então, por favor, nós vamos para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Ruben Couto, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jonas Novaes, tudo bem? Queria fazer uma pergunta aqui sobre o crescimento de vendas, que continua bem forte e acelerando, e olhando especificamente por categoria, o medicamento de prescritos aqui teve uma aceleração importante no TRI, né? O Novaes até comentou que teve um efeito aqui dos emagrecedores, o quanto eles contribuíram. Queria ouvir um pouco dessa dinâmica específica dos produtos emagrecedores, se eles têm tido aqui um efeito um pouco acima do normal em termos de contribuição. Esse trimestre teve lançamento importante, mudanças na questão lá de receitas. Enfim, queria ouvir de vocês se identificaram aqui o movimento de estocagem que impulsionou esse crescimento no segundo TRI, além do normal, ou não chegou a ser tão relevante. E se puderem comentar como a venda dessa categoria de emagrecedores comportaram no começo do terceiro TRI, depois das mudanças, seria legal também. Obrigado, pessoal. Perfeito. Eu começo e o Novaes continua, porque os números estão com ele, que eu estou de férias. Então, eu vou na primeira parte. Os últimos Combinado. números aí de ontem, viu, vieram dele. Mas muito obrigado pela tua pergunta. Primeira coisa é conectar com o que a gente falou lá em janeiro, falou no call em fevereiro, no call de resultados do quarto TRI, e também falamos no call do primeiro TRI. A crescimento de medicamento, ele vem da nossa estratégia de CCC ou PCC. PCC não é uma boa, mas é assim mesmo, que é paciente de cuidado contínuo ou consumidor de cuidado contínuo, né? Então, são essas pessoas, Rubens, que precisam realmente de mais atenção, né? Então, são os clientes crônicos. Isso fez com que realmente a nossa estratégia implementada desde o dia 1º de janeiro, com a ajuda da telemetria, e de saber exatamente onde é que a gente precisava melhorar o sortimento, a gente teve o começo desse entortar essa barra de ferro que eu falei da venda média por loja. Afinal, 70% da venda vem dos medicamentos. E vocês vão ver, você vai ver, Rubem, que a gente cresceu, inclusive com os emagrecedores, mas que a gente não dependeu só disso, né, Novaes? Fala pra gente aí dos números mais micro. Exatamente. Bom, completando, obrigado pela pergunta, Rubem. Então, o Jonas já antecipou bem, mas acho que o grande destaque aqui para a gente, Rubem, nessa categoria de emagrecedores, é a execução e a aproximação que a nossa equipe comercial tem com a indústria. Então, a gente era, até algum tempo atrás, undershare nessas categorias, e com essa aproximação, melhor abastecimento e etc., a gente hoje já tem um share compatível com o nosso tamanho. E acho que outra coisa que a gente teve um destaque super relevante nesse trimestre foi a execução do lançamento do Mondiaro. Então, a execução foi impecável. A companhia foi a primeira companhia a oferecer esse tipo de produto para o consumidor aqui no Brasil. E o volume de vendas foi muito relevante. O abastecimento, como eu disse, apoiou demais o crescimento da companhia no segundo TRI em específico. E a gente, como acho que todo o mercado acompanhou, né, a necessidade de prescrição para esse tipo de produto a partir de junho, a gente estava com algum receio de que isso poderia desacelerar. A gente não viu desaceleração, a gente viu no próprio mês de junho uma venda equivalente aos meses anteriores e no próximo mês de julho também uma manutenção na venda dessas categorias. Então, a gente está bastante feliz com a execução
e com o quanto essa categoria tem contribuído para o crescimento, acho que não só da gente, mas do mercado como um todo, mas a gente tem executado muito melhor essa categoria e estamos apostando também nessas evoluções que o mercado está observando nessa categoria como um todo. Boa, super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Duas dúvidas aqui do meu lado. A primeira delas, falar um pouco da margem bruta, né, que foi o que acho que mais chamou atenção uma das coisas que mais chamou atenção no trimestre. E aí, na margem bruta, o que eu queria tentar entender é isolar o que vocês tiveram de efeito headwind de indústria, né, seja uma pré-alta um pouco menor, justamente a maior penetração de semaglutida, ou seja, quando eu olho essa margem que cresceu 30 bips, né, se eu tiro o AVP lá de 30 bips, uma margem praticamente flat ano contra ano. Quanto que veio de pressão, né, setorial, de headwind, só para a gente ter uma ideia o quanto vocês conseguiram entregar do outro lado com melhoria na eficiência operacional e comercial. Tá? Então essa é a primeira dúvida, se pudessem ajudar a construir esse bridge de margem bruta. E a segunda, Jonas, você mencionou bastante nos comentários iniciais justamente esse ponto de fechamento de gap, né, de produtividade para a Abrafarma, para os outros peers. Jonas, se você pudesse fazer um pareto mental, assim, né? Elencar as 3 principais alavancas para a manutenção do fechamento desse gap. Quais seriam elas? São essas duas, pessoal. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Então, vai Rodrigo. ser parte aí? Eu começo aqui, Jonas, pelo tema da margem bruta. Obrigado, viu, Rodrigo, pela pergunta. Bom, a gente felizmente vem evoluindo muito bem na margem bruta. A gente está melhorando muito os índices de perdas com estoques, né? Como a gente já tinha citado em calls anteriores, a gente ainda estabilizando a gestão de estoques depois da incorporação da Extrafarma. Esse item contribui bastante. As condições comerciais, como a gente falou, né, a melhoria, a aproximação com a indústria financiando as campanhas comerciais que a gente executou agora no mês de aniversário da PagMenos e todas as campanhas que a gente vem executando até então. E isso tem sido suficiente, né? Todas essas melhorias operacionais têm sido suficiente para compensar aquela maior proporção de medicamentos de marca e semaglutidas, né, e emagrecedores que têm uma margem proporcional um pouco menor, que se impressionaram. E esse ano a gente também teve esse efeito que você comentou da inflação menor, né? Mas a inflação de 3,7 esse ano, em comparação com os 4,5 do ano passado, ela se impressionou, mas não foi uma pressão tão grande. Eu diria que a participação dos medicamentos de RX e semaglutidas pressionaram um pouquinho mais, aqui na casa de uns 20 bips talvez, mas todas essas outras melhorias operacionais, como eu comentei, melhorando os índices de perdas, melhorando as condições comerciais, foram suficientes para neutralizar esse efeito e, consequentemente, a gente conseguiu melhorar a margem do trimestre. E aí, com isso, o tema do gap da produtividade, você quer que eu comece aqui? Você quer começar aí, Jonas? Não, você é sempre bem-vindo. Começa e eu completo. Pode continuar. Excelente. Bom, a gente atingiu uma marca super importante aqui, Rodrigo, no trimestre de uma venda média mensal de R$ 800 mil por loja. A gente ainda tem uma oportunidade muito relevante nas lojas oriundas da Extrafarma. Ela vem crescendo. O same-store sales da Extrafarma nesse tri foi próximo de 19,3%, 19,4%, enquanto da PagMenos ali 17,8%, 17,9%. Então ela cresce um pouquinho mais, né? As lojas Extrafarma crescem um pouquinho mais do que a PagMenos como um todo, mas está muito equilibrado as duas bandeiras, o nível de crescimento. Mas as lojas da Extrafarma ainda têm um nível de venda média por loja bem menor do que os 800. Está ali mais próximo de 600 mil. Então, tem um espaço muito grande para trazer as lojas oriundas da Extrafarma para o mesmo patamar das lojas da PagMenos. Como o Jonas falou, já mais de 400 lojas nossas vendendo mais de R$ 1 milhão. E muita coisa ainda para acontecer em termos de operação de loja. Então, todo o time operacional, a telemetria que o Jonas comentou, né, o time operacional e o time de tecnologia nos ajudando muito a fazer esse trabalho de clusterização de lojas por indicadores, né, de produtividade, para melhorar os indicadores de produtividade. Tem um mar de oportunidades aqui de melhorias. Tem muita coisa legal acontecendo. A gente vai converter outras 42 lojas, né, a bandeira Extrafarma para PagMenos agora no segundo semestre. O digital está voando, como a gente comentou durante o call. Então, tem várias outras alavancas sendo trabalhadas para a gente diminuir ainda mais esse gap. Trabalhos de precificação, trabalhos de sortimento. A gente vai contar um pouquinho mais no nosso Investor Day, como o Jonas falou, mas tem bastante espaço aqui para percorrer, Rodrigo.
Mas como o meu nome é vulnerabilidade, viu, Novaes? Ainda bem que o Gastinho fez a pergunta e você foi primeiro, que eu tive tempo de pensar, porque ter uma presença ilustre dessa aí é pancada. Mas a pergunta foi excelente. Gastinho, eu te diria o seguinte: é um atendimento de coração e com resolutividade, né? Todo mundo quer ser bem atendido, quer ser acolhido, quer ser escutado, mas no fundo, meu amigo, todo mundo quer sair com a sua receita atendida ou com a sua dúvida com relação ao problema que tem, males menores, né, um MIP, com o melhor conselho. Então, isso aí, o ponto 1. O segundo ponto que eu iria foi sortimento. A gente corrigiu o sortimento, né, e você pode ver isso de perto. Quando a gente focou no cliente de cuidado contínuo, no paciente de cuidado contínuo, esse paciente, esse cliente, ele vai na farmácia muito mais vezes e ele compra múltiplos diferentes dos medicamentos. Então, se eu tivesse 2 caixas, ele ia comprar 3, ele provavelmente ia mudar de farmácia e levar toda a receita no outro. A gente também, uma coisa que foi criada há bastante tempo, que é a prateleira infinita. Se você for numa loja nossa e mesmo com o nosso esmero de ter tudo lá, não tiver, nós vamos entregar na tua casa. Então, segundo ponto, acho que esse ponto foi crucial. E o terceiro é uma execução sem complacência. Aqui não tem zona de conforto e o feedback ele nunca é pessoal, né? Você viu, não tem bala de prata, são várias coisas. E como é que a gente faz para que essa execução ela seja medida? A gente tem uma telemetria que a gente pega e pluga nas lojas. Então a gente pode entender daqueles KPIs quais são os que realmente geram mais resultado e onde é que a gente está desalinhado, né? Abertura de loja, por exemplo, a gente consegue saber na primeira meia hora quais foram as lojas que foram abertas na hora que ela deveria, pontualmente ou não. Né? E com isso a gente já pode intervir. Eu acho que o varejo é vida, o varejo ele é extremamente dinâmico, e quando a gente trata as pessoas com respeito e mostra que o erro é tolerado, gente, o erro aqui é tolerado. Né? Dizia o Fernando Alonso, se você não está dirigindo no limite, se você não estou comendo a zebra, eu não estou fazendo o meu melhor. Então, eu acho que criar essa segurança psicológica no time, Gastinho, para poder eles acusarem mesmo, ó, preciso de ajuda, precisa melhorar, e que a gente tenha esse two-way communication aí de uma forma muito dinâmica. Então, acho que essas são as 3 coisas que realmente fizeram a gente capturar essa same store sales, e eu acho que não para por aí. Por quê? Porque o esquema que a gente montou, ele é tão sólido e realmente ele segue os comportamentos, os números seguem os comportamentos. E eu vejo que os comportamentos continuam lá, né? Atender dessa forma, com resolutividade, o sortimento e também a questão da execução perfeita aí, como também citou o Novaes. Excelente, claríssimo, Jonas, Novaes. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, viu? Obrigado por Obrigado. ter vindo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Jonas, Novaes. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar 2 pontos aqui, né? Você mencionou um pouquinho da questão de produtividade, um gap relevante entre as lojas da Extra Farm e PagMenos. Eu queria entender hoje, quando você faz uma conversão, qual que é o uplift de receita nos primeiros meses dessa loja convertida em PagMenos. E a segunda pergunta aqui, né? Vocês estão falando bastante do canal digital. Como é que isso aqui tem se comportado em termos de margem, né? O quanto você fomenta a venda nesse canal para ganhar mais fidelidade do cliente, ou seja, né, o que seria o gap de margem nessa categoria? Seriam essas as minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Joseph, pela pergunta. Começa aqui, Jonas. Bom, sobre o gap de produtividade, quando a gente percebe que quando a gente converte uma loja Extra Farma para a bandeira Pague Menos, o crescimento na venda até então, né, foram já 120 lojas convertidas, tem sido muito, muito favorável, né, o retorno sobre investimento nessas conversões. Essas lojas, elas têm crescido ali, em média, as primeiras, né, 30% mais ou menos, em comparação com o mesmo TRI do ano anterior, enquanto a gente está com um crescimento médio aqui na companhia próximo de 18%. Então, crescimento bastante acima da média da companhia como um todo. E óbvio que agora a gente entra num grupo de lojas onde são estados onde a bandeira Extra Farma já tem uma presença um pouco maior. Talvez aqui o nível de crescimento seja um pouco menos distante em comparação com a média da companhia inteira, mas ainda assim tem sido muito favorável. Como eu disse, a gente vai converter agora um outro lote de 42 lojas no segundo semestre desse ano, então a gente está com bastante esperança de que essas lojas também contribuam bastante para o crescimento da companhia. E no canal digital, a margem bruta
tem melhorado, a margem total da companhia, a margem total do canal vem melhorando bastante. Aqui, para te dar uma referência, comparando o segundo TRI de 24 com o segundo TRI de 25, a gente melhorou margem bruta em mais ou menos 4 pontos percentuais. E a margem EBITDA do canal, ela já está bem próxima da margem for all da companhia inteira. Então, o canal vem contribuindo e uma parte importante dos clientes que a gente vem capturando, né, aqueles clientes que não compraram conosco nos 12 últimos meses ou que aumentaram sua frequência ou sua cesta de compras via canal digital, é muito relevante. Se eu não estou enganado, mais ou menos 15% da captura de novos clientes tem sido através da nossa base de canais digitais. Então, a gente está muito feliz com ele, está trazendo um incremento na base de clientes, de margem para a companhia bastante relevante. E o que a gente tem feito é melhorando a usabilidade, melhorando o OTD, né, o tempo, né, de dispensação do produto até chegar na residência dos nossos consumidores, melhorou drasticamente. Assim, é uma parte relevante dos nossos clientes têm sido atendidos com menos de 2 horas, né, a partir do seu pedido. Então, o nível de satisfação que a gente percebe daquela base de clientes tem aumentado demais e, consequentemente, a participação do canal tem aumentado bastante e a gente está bastante otimista com o futuro do canal. Joseph, é uma honra ter você aqui no nosso call. Da última vez quem teve foi o Guilherme, mandei um abraço para ele. Nos honra muito a sua pergunta e a sua atenção para a nossa empresa, porque realmente a gente vem trabalhando para melhorar esses dados. Eu só queria complementar o que o Novaes falou. Existem praças, por exemplo, importantíssimas para a gente, que a gente tinha um OTD, a gente não tem vergonha de dizer, de 65%. E agora nós estamos em 95%. Então, é aquela obsessão de melhorar cada detalhe. E a venda no dígito, ela não pode ser jamais um detrator de margem. Não é isso que a gente quer. Nós não somos e não acreditamos na estratégia de oferecer para baixar o app dentro da loja e pedir para comprar mais barato. Não é isso. A gente acredita na omnicanalidade e a gente está pegando os principais KPIs de performance e tentando melhorar a cada um deles, né? Como você sabe, o desafio da última milha, ele continua. E com o time que a gente montou e com toda a humildade que a gente tem de trabalhar cada detalhe desse, a gente está querendo realmente ser um player muito importante nesse canal, né? A gente vem crescendo já há mais de 6 meses, mais de 50%. Então, está tomando realmente uma parte da nossa venda muito importante, mas a gente quer crescer com qualidade. Obrigado novamente pela sua presença e pela sua pergunta. Jonas, você puder fazer mais uma pergunta aqui, né? Você mencionou uma Por questão favor. interessante em relação ao crônico, né? Que vocês estão conseguindo ganhar um share maior na venda, né? Então, vamos usar, por exemplo, o cara usa 12 caixas por ano, você está conseguindo vender, sei lá, 3, 4 de uma vez por conta de uma melhor disponibilidade de estoque. A minha pergunta vai para você, assim, até olhando um pouco, né, o footprint geográfico de vocês, a gente tem uma questão talvez de affordability, né, desse volume maior. Então, como é que você tem feito, né, para você conseguir, entre aspas, empurrar 4 caixas ao invés de uma, né? Se você está financiando, se é uma questão de ter um preço mais competitivo. Então, qual que seria a estratégia aqui para você conseguir um share maior nessa categoria de crônicos? Obrigado. Perfeito. A gente não empurra, são eles que puxam, né? O trocadilho à parte, mas o consumidor, o que a gente faz? A gente viu, sem dar também muita informação, né? Que a gente sabe que nossos concorrentes estão de olho, mas se você for ver, tem uma quantidade, centenas de milhares de pessoas que vão nas nossas lojas 48 vezes por ano. Tá? Então, mesmo ele comprando um medicamento, esse próprio cliente de cuidados crônicos, esse paciente de cuidado crônico, ele volta. Mas por quê? O que você tem que ter além do sortimento? Você tem que entender, a gente usa ferramentas de IA para isso, quantas vezes ele vai voltar, porque a gente tem a venda identificada. Então, a gente colocando todos esses algoritmos juntos aí, a gente entende qual é a previsibilidade, como é que vai funcionar essa frequência. E uma coisa que você citou, você tem completa razão. Não basta a gente ter o produto disponível, a gente tem que ter o melhor preço. Porque como é que a gente chama pague menos e faz o cara pagar mais? Não tem condição. Então, realmente, nós temos o nosso IC, que é o Índice de Competitividade, ele é medido todos os dias e a gente tem que ter o menor preço. E é disso que faz o nosso crescimento extremamente consistente e dá prazer em todo o time, porque nosso crescimento ele não é em preço, né, em mix de preço, ele é em volume, como você viu, acima de 12%, e a gente fazendo um preço que o consumidor ele realmente se sente tratado não só com carinho, mas com respeito, porque dinheiro está difícil, as famílias brasileiras estão endividadas, 73% delas, então a gente acha que cada vez mais, quando a gente pega e recebe um cliente como esse, a gente tem que tratá-lo diferente, porque ele tem
parte da receita dele comprometida no remédio, que ele tem que realmente ter esse benefício de se ele compra mais, ele paga menos. Perfeito, muito obrigado. Eu que te agradeço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ian Sesquim, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados para você e para o seu time, né? Que esse resultado com certeza foi construído a muitas mãos. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é em relação à produtividade. Acho que a gente já falou bastante sobre ela, mas eu queria explorar um pouquinho essa questão de como pensar para frente, né? Vocês comentaram lá da questão de que 25 do parque já está com venda acima de R$ 1 milhão, olhando o benchmark é por aí, né, o nível, e aí entender se vocês acham que é possível buscar esse nível para o parque como um todo, ou se tem alguns tipos de características regionais, enfim, de alguns estados, algumas cidades, que podem ser alguns limitadores estruturais para a produtividade chegar nesse patamar, numa amplitude para o parque como um todo. E aí também entender se o ganho de produtividade é a principal alavanca para recuperar a margem dessas lojas menos rentáveis que você, Jonas, comentou logo no início do call. E aí a minha segunda é mais em relação à competição, né? A gente tem visto uma dinâmica competitiva um pouco mais intensa, talvez para o setor, tanto de players do setor de fato, né, em medicamentos, como também de outros canais, e aí especificamente falando de higiene e beleza, né? E aí o canal do digital. Então acho que seria legal vocês trazerem um pouquinho a visão de vocês, de como vocês têm enxergado a dinâmica desses dois ângulos, né? Tanto do lado das farmácias, né? E quanto de outros canais, e também já conectar com um eventual novo player que pode vir caso a aprovação de venda de medicamento em supermercado aconteça, né? Se vocês enxergam isso como um risco grande aí para o setor. Então, acho que são essas duas. Obrigada. Que bom tê-la aqui, Dani, um prazer. Novaes, como é que a gente vai dividir aí as perguntas? Como é que você quer fazer? Eu posso começar aqui com o tema de Vai lá. produtividade, um pouquinho de competição talvez, aí você fica à vontade aí para completar. No tema de produtividade, Dani, obrigado aí pela pergunta também. Então, produtividade, como a gente disse, né, 25% da nossa base de loja já atingindo 1 milhão de venda média por mês. A gente não viu nenhuma diferença estrutural das outras 75 lojas com essas 25, ou seja, a gente tem bastante espaço para continuar aumentando essa base de lojas com venda média ali próxima de 1 milhão. Tem muita coisa realmente legal acontecendo na companhia, como o Jonas destacou, né, o engajamento do time, toda a telemetria que vem acontecendo, né, e consequentemente a gente vem conseguindo melhorar a produtividade em loja. A gente vai de novo contar um pouco mais para vocês lá no Investor Day, mas tem várias coisas acontecendo. Vou dar alguns exemplos, né? As trocas de bandeira continuam evoluindo, ou seja, as lojas Extra Farma não tem por que não atingir o mesmo patamar de venda média por loja da PagMenos, ou seja, tem 350 lojas ali que a gente pode trazer de mais ou menos 600 mil para 800 mil. Com isso, a média da companhia vai subir. A gente está trabalhando muito nos canais digitais, como a gente comentou, e isso ajuda também a melhorar a venda média por loja. Toda a dispensação desses medicamentos acontecem nas lojas. Tem duas frentes de trabalho bastante grande que a equipe comercial e de suprimentos tem trabalhado, que é os algoritmos de abastecimento de loja e as regras de precificação. Isso deve nos ajudar a melhorar ali posicionamento de preço, consequentemente aumentar o volume de venda e melhorar venda como um todo. A gente tem um novo centro de distribuição sendo inaugurado em Pernambuco, ou seja, tem várias alavancas sendo trabalhadas para a gente continuar melhorando a venda média por loja. Então, a gente está super otimista. Em 2 anos, a gente saiu de um patamar de 600 mil para 800 mil, é um crescimento muito grande, quase 34%, 35%, e tem bastante coisa legal para acontecer. Sobre competição, o que eu posso dizer é que acho que o nosso setor ele sempre foi muito competitivo, e acho que não está muito diferente agora em comparação com períodos anteriores. A
na categoria de higiene e beleza, como você disse, sim, a gente percebe um nível de apetite de outros competidores não tradicionais, né, mais marketplaces, etc., penetrando um pouco mais nessa categoria, mas para a gente, assim, a gente cresceu 11% nessa categoria, foi um crescimento bastante importante, e apesar dessa competição adicional, a gente tem performado muito bem, então é sinal de que a gente tem bastante espaço para continuar crescendo. A gente vê um enfraquecimento das independentes, e a gente tem performado muito melhor na comparação com as demais redes da Abrafarm. Então, o momento de mercado para a gente é muito positivo. Como a gente viu, né, a gente inaugurou 16 lojas, se eu não me engano, nos últimos 12 meses, e a gente cresceu 109 bips de market share só na região Nordeste. Então, tem um espaço gigantesco para continuar crescendo. E a venda de medicamentos em supermercado é um assunto já também tão antigo, pode ser que isso evolua ou não. O que a gente tem que trabalhar, sem dúvida, é na nossa execução interna, né, sendo cada vez mais proativo e atendendo melhor os nossos clientes para que eles continuem conosco. Se vier essa competição adicional, a gente já compete com supermercados em fraldas, em desodorantes, etc., e a nossa performance nessas categorias é muito boa. A gente só pede para que, se isso vier a acontecer, para que supermercados tenham as mesmas condições regulatórias e as mesmas condições de armazenamento de produtos, as mesmas condições de ter um farmacêutico lá disponível para tirar dúvida, para a gente não incorrer em automedicação, que é um tema super delicado para a saúde da população como um todo. Então, esses são os meus comentários sobre os elementos aqui, Jonas. Não sei se você quer completar alguma coisa. Novaes, você está até ainda mais eloquente hoje, parabéns, viu? Gostei de ver. Só uma coisa é que o CD não é Pernambuco, é Paraíba, né? E é verdade, falei errado. O CD é Paraíba. E Dani, o que eu diria é o seguinte: o maior concorrente nosso somos nós mesmos, sabe? Acho que tem bastante valor para capturar. A gente já mostrou aí nos últimos 9 meses esse crescimento acima de 17. A gente tem muitos detalhes ainda para mexer e continuar melhorando a nossa excelência operacional. E a gente quer deixar a escolha para o consumidor, porque a gente vai ficar focado no que a gente controla, né? A gente não controla os mercados livres da vida, não controla outros competidores que vêm online, que a gente controla o que a gente pode fazer, essa base de clientes que só cresce, o ticket médio só cresce, a frequência só cresce. Então, a partir de que esses clientes eles veem que eles são tratados de forma diferente, quero ver que eles estão também muito comprados na nossa omnicanalidade, que nós estamos crescendo acima de 50% sempre no digital, né, na venda online. Então, acho que se a gente realmente trabalhar muito bem, continuar com a nossa disciplina de todas as lojas, todos os dias, para todos os clientes, eu acho que a gente consegue aí fechar bastante esse gap que a gente tem dos outros competidores. Tá ótimo, obrigada e parabéns de novo pelos resultados. Obrigado por ter vindo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ian Seskin, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jonas, Novaes, demais diretores. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre GLP-1s. Queria entender o que vocês esperam aqui de oportunidade com as quedas das patentes, né, que vai acontecer o ano que vem, dada a boa execução que tem mostrado na categoria. E a segunda pergunta é ainda sobre produtividade, né, fazendo um follow-up da pergunta do Gastin. Vocês poderiam compartilhar qual é a meta aspiracional da companhia, né? Onde planejam chegar aí nos próximos 1, 2 anos em termos de produtividade por loja? Obrigado. Quer que eu comece aqui, Jonas? Por favor. Vamos lá. Bom, sobre as patentes, né, dos GLP-1s, a gente vê com uma oportunidade, sem dúvida, nesses movimentos, né? Hoje, o preço desses produtos é relativamente alto para uma parcela importante da população que não consegue ter acesso a esses produtos pelo ticket médio que é praticado nessa categoria como um todo. Então, com quebras de patente, com as drogas que vêm, com as soluções nacionais que vêm sendo lançadas e etc., a gente tende a ter um ticket médio bem mais baixo para esses lançamentos, né, para esses produtos, do que os medicamentos tradicionais ali, Ozempic, Mounjaro e etc., e consequentemente uma parcela muito maior da população passaria a ter acesso a esse tipo de produto. Então, a gente vê com bons olhos, acho que a gente tem uma oportunidade sim aqui de continuar crescendo, né, o setor inteiro continuar crescendo e essa categoria toda
continuar crescendo. E sobre produtividade, aqui a gente não tem sinalizado, né, até para não se tornar um guidance da companhia, mas a gente está muito otimista com o crescimento da venda média por loja, muito mesmo. Assim, a gente tem dito muito o tema da telemetria e o tema da operação de loja, mas realmente isso tem feito muita diferença para a gente. E a gente tem performado muito melhor e todos os elementos que o Jonas falou, né? Engajamento do time, execução de loja, campanhas comerciais, etc, 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 canais digitais e tudo que está por vir, né? Mapeados já. A gente tem um mapeamento bem detalhado. A gente contratou uma consultoria estratégica há um ano, mais ou menos atrás, e ela ajudou a gente a mapear o quanto tem de valor para ser capturado em cada uma dessas alavancas. E a gente tem uma equipe bastante robusta internamente para direcionar cada uma dessas alavancas, né? Quais são os indicadores que a gente precisa perseguir, as alavancas e as implementações que a gente tem para fazer para continuar melhorando venda e melhorando margem. Então, isso está bem detalhado aqui internamente na companhia, a gente está acompanhando essa evolução e bastante otimista com ela, então a gente está bastante otimista com a venda média por loja para o futuro, mas a gente não tem sinalizado até onde ela pode chegar, mas aqui tem bastante espaço ainda, viu, Ian? Ian, obrigado por você ter vindo aí, os colegas do BTG. É o seguinte, a gente visitou no mês passado falei uma coisa no começo, alguns calls atrás, que era a história do tripé que norteia o nosso trabalho, né? Que o primeiro é ter uma missão insurgente, o segundo é ter obsessão pela linha de frente, e o terceiro seria o protagonismo na cabeça de dono. Na história da obsessão pela linha de frente, a gente realmente visita o Brasil todo, sabe? No mês passado, nós tivemos em 6 estados em 3 dias, por exemplo. Foi uma das viagens. Visitamos os CDs, visitamos as lojas. É muito interessante quando a gente entra na loja e vai falar com o gerente da loja. A segunda coisa que ele fala, além do nome dele, é: eu vou ser uma loja milionária ou eu sou uma loja milionária. Então, a gente criou o Clube do Milhão. A gente tem 6 alicerces que hoje a gente não vai dar tempo para falar, mas um deles é esse, é o Clube do Milhão. É explicar para as pessoas toda a DRE, e a gente faz esse letramento com eles, formação. A gente está investindo muito em formação esse ano, muito, em treinamento, muito. A gente multiplicou várias vezes o que a gente investe em treinamento. Então, quando ele entende a DRE, ele entende a mágica. Por que é importante? O milionário é o inconsciente coletivo, né? Da história de ser milionário, de ter uma loja milionária. Mas o que vem por trás disso é diluição de despesa, é aceleração. Ele fica ligado na perda, né? Ele quer que a perda dele seja mais baixa. Eu participo das reuniões de perda todo mês. Todo mês, a reunião de perda, eu estou lá. Por quê? Porque a perda é a margem que você perde no detalhe. Então, só para te dar um pouco mais de cor, de que a gente tem alicerces, a gente acompanha muito isso, a gente faz live com todas as lojas todos os meses, e a gente está criando essa cultura de que as pessoas realmente elas sejam reconhecidas, a gente celebre o reconhecimento delas trazendo uma empresa muito mais sólida, muito mais saudável, e que a gente, com isso, a gente possa realmente continuar fechando esse gap. Perfeito, Jonas Novaes, obrigado. Obrigado, Ian. Nossa próxima pergunta vem de Thales Granello, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Parabéns pelo resultado. Eu queria abordar aqui alguns pontos. Acho que a maioria já foi, né, elucidado aqui, mas ainda ficaram algumas dúvidas. Quanto desse crescimento de medicamento de marca é do GLP, né, desses 23%? E queria entender o quanto da venda hoje que vem dessa categoria, né? Se mudou muito do que a gente tinha 3 meses atrás, com a entrada do Monjaro. E também se essa questão do roubo em São Paulo, ela deu uma melhorada recentemente com algumas iniciativas que a indústria em geral vem tendo. E o outro ponto que ainda ficou uma dúvida aqui, não sei se vocês podem abrir isso, mas em quanto tempo vocês esperam fechar o gap da Extra Farma para Pague Menos, né? Acho que agora vocês não abrem mais a quebra de venda entre as bandeiras, né? Acho que a gente tem que olhar tudo consolidado, mas acho que o Jonas comentou agora há pouco, eu demorei 2 anos para sair dos 600 para os 800, 2 anos é um prazo factível para se fechar o gap, pensando que uma melhora ao mesmo passo que a outra também melhora,
ou não? Talvez a gente pode esperar isso de uma maneira mais rápida. Acho que são essas as perguntas. Posso começar aqui também, Jonas. Obrigado, Thales, pelas perguntas. Bom, a categoria do GLP-1, como você bem disse, ela já representava lá no passado algo próximo de 3% da venda, pelo menos nossa, e acreditamos que no mercado alguns players talvez tenham uma participação até maior dessa categoria. Hoje, a gente já está mais próximo de 5 e pouco por cento. Talvez, como eu disse, né, no passado a gente tinha um undershare, a gente não tinha a participação dessa categoria compatível com a participação da PagMenos no mercado como um todo. Hoje já está bem mais próximo e a gente atribui isso, de novo, à aproximação com a indústria, abastecimento, execução desses produtos em loja. E como consequência disso, né, como a gente saiu ali de 3% para mais ou menos 5% de participação, esses 2 pontos percentuais é mais ou menos aquilo que contribuiu para o crescimento total da companhia. Os roubos, a gente sim percebeu, acho que como o mercado inteiro também aqui, infelizmente, um volume de incidentes maior, mas a nossa área de prevenção de perdas tem sido muito ativa, todo o time de segurança trabalhando junto com a indústria para a gente reduzir esses indicadores, mas neste caso, felizmente, pelo que a gente percebe aqui, a gente talvez tenha sofrido menos do que alguns players com quem a gente tem bastante contato sobre esse assunto, porque sofremos do mesmo problema, a gente sim compartilha e trabalha juntos para atacar esse problema. Então, a gente aparentemente está sofrendo um pouco menos nesse indicador do que outros players do nosso setor. E o gap de produtividade PagMenos e Extra Farma, a gente levou mais ou menos 2 anos para sair de uma venda média próxima de 400, 420, 430 para 620, 630. Eu acredito que a gente deva levar menos tempo para fechar o gap dos próximos 200 que a gente tem entre os 600 e pouco na Extra Farma para os 800 e pouco na PagMenos. Mas óbvio que não dá para garantir, mas a gente está bastante otimista. De novo, as conversões de bandeira estão performando muito bem. A gente ainda tem bastante coisa para melhorar em operação ali de lojas na Extra Farmas, o mobiliário, as fachadas, né? Como as lojas ficaram bastante tempo sem investimento, elas estão carentes. A gente já executou muitas intervenções nessas lojas no ano passado, a gente está executando outras esse ano. Tem bastante espaço para melhorar e a gente está bem otimista que num curto espaço de tempo a gente deve equalizar sim essa produtividade por loja, Thales. Obrigado aí pelas perguntas. Tá certo, não vai super claro. Obrigado. Obrigado, Thales. Esse negócio do roubo é importante. Observe que a gente está muito abaixo do nosso fair share em termos de roubo. Outro dia a gente pode dar no PagMenos Day mais detalhes para vocês. Nós estamos trabalhando com inteligência, tá? De dados passados, projeções futuras e tomando bastante cuidado, porque realmente isso aí vai fazer diferença na perda. Nossos números de perda têm que realmente tido um desempenho excelente. Talvez no PagMenos Day, nós deveríamos abrir esses dados. Uhum. Obrigado, Jonas. Obrigado, Novaes. Novaes, eu acho que até em termos de respeito a todo mundo, a gente vai ter que encerrar, né? Não sei, você que sabe. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta ou não? Temos mais uma pergunta. Podemos Vamos. prosseguir? A gente passa essa rapidinho para tentar, sem dúvida, Tudo bem, não, concluir. tranquilo. Take your time, no problem. Então, perfeito. A nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Osako, do Bradesco. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jonas, Novaes. 2 perguntas rápidas, então. A primeira em relação à categoria de HB, vocês tiveram uma evolução, né, do primeiro tri para o segundo, né, o gap do crescimento versus o crescimento consolidado, né, ele diminuiu, né, de 10 pontos percentuais no primeiro tri para 7. A que vocês atribuem essa redução do gap? Se foi a questão lá do evento promocional de aniversário, e como é que vocês enxergam para frente? Vocês acham que esse gap aí tende a diminuir para zero? Quanto tempo? E a segunda pergunta é em relação ao ganho de margem que vocês tiveram na parte de melhores condições comerciais com a indústria, se isso daí foi algo pontual, foi algo mais relacionado aí à campanha promocional ali de aniversário em maio. São essas 2 perguntas. Obrigado. Obrigado, Márcio, pelas perguntas. A gente, o crescimento da categoria de higiene e beleza, ele é bem saudável para a gente nesse patamar de 11%.
E ele destoa do crescimento total da companhia, porque realmente a companhia toda está voltada para aquele cliente de cuidado contínuo, como o Jonas falou. Então, aquelas categorias mais core, né, de uma farmácia ali, medicamentos de prescrição. Então, a gente tem focado muito ali no balcão, né, qualidade de atendimento, time, treinamento, operação ali de PBM, sortimento, etc, etc. Então, a gente está destoando para cima nessas categorias e crescendo bem na categoria de higiene e beleza, que são os 11%. Mas, sem dúvida, nesse TRI teve, sim, um empurrãozinho das campanhas comerciais que o time, sim, trabalhou junto com a execução de loja, lá no nosso mês de aniversário, mas não só no mês de aniversário, a gente vem performando bem melhor nessas categorias, né, que compõem a higiene e beleza como um todo, e a gente tem boas expectativas de que isso, sim, continue avançando nessas categorias. E as melhorias nas condições comerciais não é pontual do segundo TRI, não. O time comercial vem trabalhando bem forte com a indústria, como eu disse, melhorando, aproximando, e a gente tem boas perspectivas também para o segundo semestre nesse quesito, Márcio. Só um esclarecimento, Novaes. Vocês veem, então, se eu entendi bem, essa manutenção aí de 11% da categoria de HB, vocês acham que deve permanecer, então? A gente deve continuar crescendo menos do que as categorias de prescrição, como a gente disse. Ela vai continuar crescendo menos, mas o nível de crescimento vai ser bastante saudável, como foi no segundo TRI, né? Nesse patamar de 11%. Não consigo te garantir de que ele vai continuar crescendo nesse patamar, até porque a base de comparação da companhia, como a gente já está muitos trimestres crescendo 17%, 13%, 15%, as bases de comparação continuam passam a ser bem mais fortes agora do que já foram. Mas a gente está contente com a categoria, tem espaço para trabalhar e melhorar, e deve continuar crescendo de forma bastante saudável, sim. Perfeito, Novaes, obrigado. De nada. Nós que agradecemos. Novaes, recuar só se for para pegar impulso, viu? É isso aí. Tá? Aí não tem como andar para trás, a gente vai continuar forte aí entregando. Mas podemos nos pedir aqui? Podemos. Pessoal, olha, só algumas palavras em respeito a quem ficou até agora. Muito obrigado pela sua confiança. Acredite nesse time. Não é mais sobre mim, sinceramente, ou sobre o Novaes, ou sobre os VPs. Né? Quando eu falei da nossa liderança estendida, são os diretores, gerentes executivos, os gerentes e todos os colaboradores. De repente, a mágica aconteceu. Eles se sentiram parte de um negócio muito grande, de um crescimento, de uma entrega extremamente concreta que a gente está fazendo todos juntos. E é isso que a gente vai continuar. É trabalhando diuturnamente, todos os dias, para que a gente possa oferecer um atendimento de mais qualidade, para que a gente possa fazer valer toda a nossa energia de vida, porque esse é o grande asset que todos nós temos, é o aqui, é o agora, é a nossa vida, é como a gente vai escrever a nossa história e o legado, porque o legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, eu queria dizer para vocês, sem me alongar muito, tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado, uma semana maravilhosa, e nos vemos muito em breve no nosso Pague Menos Day, que será dia 4 de 4, setembro. Isso, dia 4 de setembro. setembro, às 9 horas da manhã. A gente vai abrir vários dados, vai dar um bônus para vocês, porque a gente vai mostrar também o como e vai ter muito mais tempo para que vocês vejam todo o nosso time aí e possam endereçar suas perguntas diretamente. Nossa casa está aberta. Se você é um investidor, se você decidiu acreditar na gente, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Nós somos Hexa e nós vamos para o Hepta. É isso que eu queria dizer para vocês. Não é guidance, hein, Novaes? Não é guidance. Vamos trabalhar, porque... Quer dizer, vocês vão trabalhar. Eu estou de férias, agora eu vou descansar, viu, Novaes? Um abraço a todos. Muito obrigado, Novaes. Parabéns. Felicidades a vocês. Tchau, pessoal. A videoconferência da Pague Menos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.